O título da mensagem de hoje é Danos Sofridos por Escolhas Erradas. Danos sofridos por escolhas erradas. Mesmo com vocês sentados, vamos ler a palavra do Senhor, que na minha versão está registrada da seguinte maneira: Abrão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele e a sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló foi com ele. Abrão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar, que anteriormente tinha feito. E ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Então Abrão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. E assim separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Até aqui. Você sabe tanto quanto eu que a biografia dos personagens bíblicos nos permite extrair valiosos ensinamentos. E esses ensinamentos servem tanto para nos dizer o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Então, desde já eu quero incentivar você a ler biografia, não só dos personagens que a Bíblia nos apresenta, mas também daqueles homens e mulheres que não estão na Bíblia, mas estão registrados na história da igreja, na história do cristianismo. Homens que inspiraram mudanças, transformações, cujos efeitos, inclusive, nós sentimos até o dia de hoje. Vale a pena você aprender com o exemplo de vida de determinadas pessoas. No nosso caso aqui, eu quero focar um pouco na vida de Ló, no exemplo de Ló. Ló é um nítido exemplo daquilo que nós não devemos fazer. Ló, sobrinho de Abraão, de acordo com a palavra de Deus, contrariou aquilo que o
primeiro salmo da Bíblia orienta. Ló andou no conselho dos ímpios, deteve-se no caminho dos pecadores e se assentou na roda dos escarnecedores. Se você abrir o primeiro salmo, você vai ver qual é o conselho que o Senhor dá para o homem ser bem-aventurado. Então, na mensagem desta noite, o meu intuito é demonstrar para você, querido, que as nossas escolhas e também as decisões que nós tomamos podem, em primeiro lugar, indicar um distanciamento de Deus. Ainda que a gente fale, não, está tudo bem, eu estou firme, está tudo sob o controle, mas o seu discurso, se for desconectado da sua postura, das suas atitudes, das suas escolhas, das suas decisões, lamentavelmente, as evidências vão testemunhar o contrário. Então, em primeiro lugar, o intuito da mensagem desta noite é demonstrar que as nossas escolhas, nossas decisões podem indicar um distanciamento de Deus. Nem sempre isso é perceptível imediatamente. Com o passar do dia, com o passar dos meses, e quem sabe até dos anos, esse distanciamento vai se revelando tão claro, ou tão claramente, quanto a luz do sol. Mas em segundo lugar, é a consequência disso que eu acabei de dizer. Eu quero demonstrar para você que a consequência das nossas escolhas, das nossas decisões, podem afetar a nossa casa, podem afetar o nosso relacionamento dentro do lar, a nossa família. Relacionamento entre cônjuges, relacionamento entre pais e filhos, e os demais familiares de uma maneira geral. Então, em primeiro lugar, eu quero que você preste muita atenção naquilo que estava envolvendo Abrão e seu sobrinho Ló. Primeiramente, houve ali um desentendimento não exatamente entre Abraão e Ló, mas entre os empregados de ambos. O problema não foi entre Abrão e Ló, entre o tio e o sobrinho. O problema foi entre os pastores do rebanho de Abraão e do rebanho de Ló. Abrão, em um gesto de sabedoria, uma atitude sábia, ele discerniu muito bem a situação que estava acontecendo, o conflito, a tensão, e ele tentou evitar o pior, o caos, para ambas as famílias. Aliás, não fica bem familiares brigando entre si. Você tem família e sabe exatamente o que eu quero dizer com isso. Então Abraão chama o seu sobrinho e diz assim: olha, meu sobrinho Ló, vamos fazer um trato aqui? A gente não está conseguindo conviver. Está havendo uma discussão entre os nossos empregados. E isso pode até nos afetar. Então vamos fazer o seguinte: antes que o mal se suceda, vamos aqui tomar uma decisão para que não haja mais esse problema. Então eu vou dar a você o direito de escolha. Veja que Abraão, além de sábio, foi humilde. Além de sábio, além de ter discernimento da situação, Abrão foi humilde. Por quê? Abrão já era uma pessoa mais velha do que o seu sobrinho.
E você sabe que no Oriente, a questão da idade, a questão da velhice, a pessoa idosa, ela tem as suas prerrogativas, ela é digna de respeito, ela é digna de ser ouvida, ela tem preferências. Abraão poderia muito bem fazer a primeira escolha, mas Abraão, num gesto de generosidade, dá esse direito ao seu sobrinho. Às vezes, parênteses aqui, os conflitos dentro de casa se estabelecem por falta de sabedoria, de discernimento e de generosidade. Às vezes um quer mandar no outro, um quer sempre ter a última palavra, um quer tratar o outro com ignorância, na base a ferro e fogo, como diz o ditado popular. Abraão não tratou o seu sobrinho assim, mesmo tendo todo o direito ali. Ele era o líder do clã, o líder da família, era um homem mais velho, um homem mais maduro, mas ele chama o seu sobrinho, e ele dá ao seu sobrinho o direito de escolher. Olha o versículo 8 da sua Bíblia. Então Abraão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Então, a primeira coisa que eu quero ressaltar aqui é o seguinte: como Ló, sobrinho de Abraão, todos nós aqui temos capacidade de fazer escolhas, capacidade de tomar decisões. Deus, Ele nos dá essa capacidade. Deus permite que nós adotemos determinadas posturas. Certamente você escolheu com quem você queria casar. Ou será que você foi obrigado? Certamente você escolheu o lugar onde você queria morar. De um jeito ou de outro, apesar das diversas circunstâncias da vida, mas você escolhe, você decide aquilo que você quer fazer, aonde você quer ir, se você quer permanecer em determinado lugar, se você não quer mais compactuar com determinadas coisas. Você tem capacidade de fazer escolhas. Por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 11, a partir do versículo 26, Deus chega para o seu povo e diz, com outras palavras, exatamente isso. Olha, vocês vão escolher. Eu vou colocar diante de vocês duas opções, e vocês vão escolher o que vocês querem fazer. Agora, saiba uma coisa: de acordo com a decisão que você tomar, virá sobre a sua vida algumas consequências. Então, por exemplo, Deus disse assim, Deuteronômio 11, a partir do verso 26, prestem atenção: hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando. Mas, olha aí, a história agora começa a mudar. Agora o povo é colocado diante da outra opção. Então olha o que a Bíblia diz: mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguir deuses desconhecidos. Então Deus colocou duas alternativas ali.
Em outras palavras, disse: o que vocês querem fazer? Qual é a decisão que vocês vão tomar? Que escolha vocês farão? Mas saibam que, de acordo com essa escolha, com essa decisão, vocês vão ter determinadas consequências. Então a primeira lição é essa: você tem capacidade de decidir, de tomar decisões, de fazer escolhas. Segunda lição que a gente aprende aqui com o sobrinho de Abraão, com Ló. Olha agora para os versículos 10, 11, 12 e 13 aí da sua Bíblia. Presta atenção na informação que está contida aí nesse pequeno trecho. Eu vou ler aqui e quero que você acompanhe. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. E isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, porque depois não ficou pedra sobre pedra ali, né? Ficou um caos aquela região. Mas até então era uma região muito bonita. Versículo 11: então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. E assim separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades da campina. E ia armando as suas tendas até Sodoma. Agora, se você tiver uma caneta aí na mão, sublinhe o versículo 13. Existe aqui uma informação muito importante para a nossa reflexão. Versículo 13, na minha versão, diz assim: ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Queridos, Ló tomou uma decisão, Ló fez a sua escolha. E quais foram os critérios dessa decisão? Quais foram os critérios dessa escolha? Ló baseou a sua escolha numa enganosa e momentânea satisfação pessoal, motivado pela cobiça. Ló, por causa disso que eu acabei de dizer, não mediu as consequências da sua escolha, da sua decisão, e ele acabou colocando em risco a sua integridade e a integridade da sua família. Ele tinha o direito de escolha, ele podia, como na verdade fez, ele podia tomar decisões, tomou a decisão, mas tomou a decisão errada. O que aconteceu aqui? Ló se deixou levar pelos olhos, Ló se deixou levar pelas circunstâncias, por um momento de prazer, por um momento de satisfação. Ele olhou para as campinas, tudo muito bonito, tudo muito belo, só que ele não procurou investigar, ou se o fez, foi pior ainda, porque fez de forma consciente, fez assumindo o risco, tanto para si, quanto para a sua família. A Bíblia diz que ele olhou para aquela região e se encantou, achou o máximo, achou bacana, achou que queria tirar proveito, e ele escolheu morar, conviver em um ambiente que não valia a pena toda aquela investida. Você já tomou decisões assim, da qual você se arrependeu? Porque você foi levado por um impulso, por uma atração momentânea, passageira? Foi o que aconteceu com Ló. Infelizmente, a gente vai ver a decadência moral,
a decadência espiritual de Ló e da sua família. O que essa decisão, motivada por uma satisfação momentânea, passageira, motivada pela cobiça, Ló pensou que poderia prosperar, Ló pensou que poderia se enriquecer, Ló pensou que poderia obter determinadas vantagens daquela decisão, daquela situação, e ele não mediu as consequências ruins para a sua moral, para a integridade da sua família, e ele se deixou levar por aquilo que os olhos poderiam enxergar, não por aquilo que Deus recomendava. Isso está na contramão daquilo que Moisés certa vez fez. Você sabe, tanto quanto eu, que Moisés foi um homem criado no palácio, diante das melhores comidas, diante de uma excelente educação da época. Você sabe que Moisés foi criado pela filha de Faraó. Moisés estava diante de uma vasta cultura da ocasião. Moisés tinha tudo às suas mãos: comida, bebida com fartura, riqueza. Moisés fazia parte da nação mais poderosa do planeta naquela época. Era o Egito. Entretanto, o que foi que Moisés fez? A Bíblia diz que Moisés abriu mão dessa regalia, abriu mão desses privilégios, abriu mão dessas circunstâncias, para ficar com o povo de Deus, para viver uma vida de obediência ao Senhor, ainda que isso lhe tivesse custado deixar de lado alguns privilégios, algumas prerrogativas. O autor da carta aos Hebreus registra isso com muita primazia. Hebreus capítulo 11, a partir do verso 24, diz assim: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. A recompensa que Moisés contemplava não era uma recompensa momentânea, passageira, terrena, ao contrário do sobrinho de Abraão. A recompensa que Moisés contemplava era aquela que viria das mãos do Senhor. Ser honrado para Moisés não era desfrutar do palácio, desfrutar dos tesouros do faraó, dos manjares do rei do Egito. Honra para Moisés era estar ali, no centro da vontade de Deus, obedecendo a palavra de Deus, ainda que por algum tempo ele viesse a sofrer na sua carne. Essa foi a escolha de Moisés, diferente da escolha de Ló. A motivação de Ló era diferente da motivação de Moisés. Por isso Moisés foi um homem bem-sucedido. Por isso Moisés pôde contar com uma família fortalecida. Hoje nós falamos um pouco sobre Moisés, a sua esposa, hoje pela manhã, e agora a gente volta a falar nesse homem de Deus.
Eu quero apresentar para você um terceiro ponto que tem a ver agora com a trajetória de Ló. Quero que você acompanhe comigo algumas passagens que falam a respeito da vida de Ló e da sua família, com mais detalhes. Aqui mesmo no capítulo 13, no versículo 12, o que você lê na sua Bíblia? Você lê que Ló ia armando suas tendas até Sodoma. É ou não é? Ele ia armando. Quando chega no capítulo 14, no versículo 12 também, o que você lê na sua Bíblia? Agora já houve um progresso. Antes ele estava o quê? Armando a sua tenda. Ele estava na fase inicial do processo. Ele estava iniciando, ele estava construindo um caminho, uma jornada. Ele já tinha tomado a sua decisão, agora ele estava agindo de acordo com a motivação do seu coração. E ele ia armando as suas tendas até Sodoma, ou seja, ele foi aumentando o seu raio de ação, até que no capítulo 14, versículo 12, a Bíblia diz que agora Ló estava estabelecido em Sodoma. Ló morava em Sodoma. Se antes ele estava se aproximando daquela cidade, agora ele já estava estabelecido nela. Dá um pulo aí na sua Bíblia, até o capítulo 19, versículo 1. O que você lê nela? Gênesis 19, 1. Ló agora já estava se sentindo mais um entre aqueles moradores, mais um entre aquele povo. Ló agora não apenas morava naquela cidade, mas ele estava envolvido com as questões da cidade. Gênesis 19, 1 diz que Ló estava assentado à entrada de Sodoma. Sabe o que isso significa? Sabe o que essa expressão quer dizer? Naquela época, não havia tribunais como existem hoje no nosso tempo. Você quer discutir uma questão trabalhista, você vai para o TRT, Tribunal Regional do Trabalho. Se a coisa avançar um pouco mais, você vai para o Tribunal Superior do Trabalho. Se você tem uma demanda contra a União, você vai para o TRF, Tribunal Regional Federal. Não é verdade? Se você tem uma questão mais simples, mais genérica, você vai para o juiz de primeira instância. Se a coisa avançar, você vai para o Tribunal de Justiça do seu estado, não é verdade? Se a matéria for constitucional, você vai para o STF. E assim é o sistema jurídico do nosso país, por exemplo. Mas naquela época não era assim. As demandas da vida civil, as controvérsias, as questões importantes, ou até mesmo as mais simples, eram decididas ali na entrada da cidade, onde os anciãos, os homens sábios, homens importantes da época ali, daquele convívio, daquele contexto, ficavam e davam parecer, tratavam das questões ali, tomavam decisões que iriam afetar a vida da cidade, a vida da comunidade. E era exatamente ali onde Ló estava. Tamanho era o seu envolvimento com aquelas pessoas. A princípio não parece nada demais. A princípio você olha assim e diz que Ló foi um homem bem-sucedido no seu contexto social.
Tem gente que a princípio até aplaude a decisão de Ló, a escolha daquele homem. Foi um homem de sucesso, levou a sua família a uma prosperidade material, era uma família importante no bairro, era uma família importante na cidade, no município, era uma família importante no estado. Ele estava ali, entre os principais da cidade, julgando, tomando decisões, participando da resolução das questões difíceis. Querido, lê do engano. A trajetória de Ló foi decadente, do começo ao fim. Cada vez mais ele foi se precipitando por causa da sua escolha, por causa da sua decisão equivocada, com parâmetros equivocados. E normalmente, escuta o que eu vou te falar, essa decadência moral, ela é realmente paulatina, ela é progressiva, ela não acontece da noite para o dia. A pessoa vai flertando com o pecado, a pessoa vai se aproximando dele, vai se sentindo atraída por ele, vai gostando, vai achando engraçado, vai achando legal. Perceba que em Gênesis 13, versículo 12, a expressão verbal empregada aqui dá a ideia de um processo em progressão, de um processo contínuo, ia armando, ou seja, pouco a pouco Ló ia se precipitando, a vida moral de Ló pouco a pouco ia declinando, ia caindo, até que ele se estabeleceu na cidade pecaminosa, até que ele começou a tomar parte de tudo aquilo que estava acontecendo ali. E aí, irmãos, pior do que tomar decisões erradas, fazer escolhas erradas, é persistir no erro. Quem nunca tomou uma decisão errada? Quem nunca se arrependeu de uma escolha mal feita? Isso acontece conosco. Apesar dos cuidados que tomamos, estamos sujeitos. Agora, o grande problema, ao meu ver, não é a decisão que você toma de maneira equivocada. É você ser alertado, é você ser avisado, e você fazer ouvido de mercador. Não, isso não é comigo, não. Foi o que aconteceu com Ló. Aprenda uma quarta lição aqui: a persistência no erro pode agravar a situação, e às vezes ela pode se tornar até mesmo irreparável, e você vai ter que conviver com as marcas pelo resto da vida. Permita-me aqui fazer uma pequena ilustração, uma breve, para a gente não se delongar muito nesse ponto. Mas há um tempo atrás passou um filme no cinema, depois na televisão, chamado Proposta Indecente. Alguns aqui devem se lembrar. E um dos protagonistas ali era Robert Redford, Demi Moore. Sintetizando, o enredo do filme, um casal estava em crise financeira e procurava a todo custo uma solução para o seu problema. E você sabe tão bem quanto eu que determinadas situações nos deixam vulneráveis. O grande problema ali foi que, por causa do problema, eles fizeram a escolha errada. O filme se desenrola até que aparece uma terceira pessoa na vida daquele casal. Acha
a esposa do camarada atraente e faz a eles uma proposta de $1 milhão para passar uma noite com a mulher. O casal endividado aceita a proposta. E a vida daquele casal, depois disso, nunca mais foi a mesma. Eles queriam resolver um problema, mas acabaram criando um outro ainda maior, que afetou a convivência de ambos, a moral de ambos, tudo por causa do dinheiro. Tudo por causa do dinheiro. Acharam que uma noite apenas não iria fazer diferença. Era um momento de prazer, o dinheiro ia pingar na conta, iam resolver todos os problemas da família. Muito pelo contrário, acabaram agravando o problema da família, o problema no casamento. Uma escolha feita pela motivação errada, pela motivação equivocada. Há famílias, há pessoas vivendo equivocadamente, e o pior, como eu disse, é que elas se esforçam para permanecer no equívoco, fazem força para permanecer onde estão e como estão, e Deus está dando evidências, Deus está mandando o aviso, Deus está dizendo: olha, sai daí, para com isso, muda, proceda de uma outra forma, faça diferente, atente para o que eu estou dizendo para você. Foi o que aconteceu com Ló e a família de Ló. Só que Ló persistiu. Abra a tua Bíblia em Gênesis 19, versículo 1. Acompanha comigo o que aconteceu aqui. Veja, Deus não deixa as pessoas desavisadas. Deus manda recado, Deus dá sinais. Ao anoitecer, os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra e lhes disse: por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas o que os anjos responderam? Não passaremos a noite na praça. Ló insistiu tanto, que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento e eles comeram. Vejam, queridos, Deus enviou anjos para falar com Ló, para livrar Ló da decadência, para poupar a família dele. E o que Ló fez? Insistiu. Ló queria ficar ali. E isso acontece com muitos de nós. Isso acontece com muitas famílias. Sabe que está errado, sabe que está agindo equivocadamente, mas a pessoa quer porque quer insistir no erro. A gente prega, a gente aconselha, a gente avisa, a gente abre a Bíblia, a gente mostra, a gente visita, a gente ouve, a gente discute a situação, pondera algumas questões, mas a pessoa despreza. A pessoa não quer saber de conselho, não quer saber de escutar, não quer saber das evidências, não quer saber dos sinais. Abra agora a sua Bíblia no versículo 15, do capítulo 19. O que acontece aqui? Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: levante-se,
pegue a sua mulher e as suas 2 filhas, que aqui se encontram, e saia daqui para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, Ló estava demorando, aqueles homens, enviados por Deus, o pegaram pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram, e o puseram fora da cidade. Veja. Então, irmão, Deus é misericordioso. Deus mostra para a pessoa, faz a pessoa ouvir, mas a pessoa às vezes faz ouvido de mercador, entra de um lado, sai do outro. Deus está falando com Ló: Ló, sai dessa cidade, Ló, para com isso, deixa esse negócio para lá, você vai prejudicar a sua casa, você vai prejudicar a sua família, você não está enxergando, você não está entendendo. 2 anjos foram lá falar com Ló, disseram para Ló: Ló, corre, mas Ló está ali, Ló está com pena de sair da cidade, construiu um patrimônio, criou raízes naquele lugar, se envolveu com aquelas pessoas. Agora Ló não podia deixar tudo para trás, né? Deus está falando, irmãos, Deus está mostrando. E aí, queridos, olha o que acontece com Ló. Olha o versículo 17. Leia aí na sua Bíblia. Havendo-os levado para fora, um deles disse: corra para sair daqui com vida, não olhe para trás, nem pare em toda a campina, fuja para o monte para que você não morra. Aí vem o 18, mas Ló, tem sempre um mais, tem sempre um mais. Quando a pessoa quer insistir no erro, tem sempre um mais, tem sempre um porém, ela tem sempre uma desculpa. Quando ela quer permanecer no erro, ela tem sempre uma desculpa. Aí Ló disse, né? Mas Ló disse a eles: assim não, meu senhor, eis que o teu servo encontrou favor diante dos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia para comigo, salvando minha vida. Mas não posso fugir para o monte, pois receio que a destruição vá me alcançar e eu morra. Eis aqui perto uma cidadezinha para a qual eu possa fugir. Ela é bem pequena, permita que eu fuja para lá. Ela é bem pequena, não é verdade? E nela poderei salvar a minha vida. Veja, a pessoa que quer permanecer no erro, ela tem sempre uma desculpa. Ela encontra sempre um argumento para confrontar os avisos de Deus. Ela encontra sempre um outro caminho, um outro caminho alternativo. Parece que ela sempre sabe mais do que Deus. Parece que ela confia muito mais na sua capacidade, na sua habilidade de articulação, do que nas verdades claras e absolutas da palavra de Deus. Ela despreza o conselho. Ela despreza a palavra de Deus, as evidências de Deus, para continuar do jeito que ela quer. E aí, queridos, vem então o 5º ensinamento. Ló sofreu amargamente as consequências da sua escolha. E não apenas ele, mas toda a sua casa, toda a sua família sofreu também. Quero levar você agora, aqui mesmo, no capítulo 19, a observar alguns versos. Nós não temos tempo para ler os 38 versículos aqui, que compõem esse capítulo, mas eu quero ressaltar para vocês alguns aqui. Em primeiro lugar,
A situação daquele chefe de família, daquele pai, daquele marido, foi tão deprimente, tão decadente, que ele chegou ao ponto de se envolver numa situação tão delicada, que ele ofereceu as suas filhas para os habitantes daquela cidade. Olha o versículo 6 do capítulo 19. O que aconteceu aqui? Então Ló foi até a porta, fechou-a atrás de si e lhe disse: meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem aqui, tenho 2 filhas, virgens, e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não façam nada a estes homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. E eles, porém, disseram: saia daí. E acrescentaram: ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz de tudo? Vamos fazer com você pior do que com eles. Pensa bem, o que aconteceu ali? Os habitantes de Sodoma e Gomorra viram a presença daqueles anjos, daqueles homens ali, na casa de Ló, tentando tirar a família de Ló daquela cidade, e se enfureceram, e quiseram fazer maldades com aqueles homens, como se na verdade pudessem, né? E Ló, envolvido de tal maneira com tudo aquilo ali, ele chega a oferecer os corpos de suas filhas, para que os habitantes daquela cidade pudessem aproveitá-los, como bem entendesse. Mas aquela situação não começou naquele momento, aquela situação começou lá atrás, quando Abrão deu ao seu sobrinho o direito de escolha, e Ló fez a sua escolha, tomou a sua decisão. Essa situação se agravou, porque Ló foi desobediente, porque Ló rejeitou os alertas de Deus, os avisos de Deus, e agora ele se viu mergulhado numa situação constrangedora, ao ponto de oferecer as suas filhas, virgens, como diz a palavra de Deus, para que aqueles homens abusassem delas, aproveitassem delas. Mas a decadência de Ló e da sua família não parou aí. Sabe o que aconteceu com aquele pai, com aquele chefe de família, com aquele marido? Perdeu o respeito e a liderança da sua própria família. Nem mesmo a sua família levava mais a sério. Você quer ver uma coisa? Olha o versículo 14. O que você lê aí? Então Ló saiu e foi falar com os seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas. Ló disse: levantem-se e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas o que os genros dele disseram? O que eles pensaram a respeito de Ló? Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Por quê? Ló já não era uma pessoa digna de confiança. E esse é o grande problema de algumas pessoas. O mau testemunho é tão grande, que mesmo quando a pessoa está falando sério, a pessoa já não inspira mais confiança. As pessoas já duvidam da palavra dela, porque ela já perdeu a dignidade. Ela não é mais digna de confiança. Você não consegue mais dar um voto para ela. Tanta coisa essa pessoa fez de errado, que fica difícil agora você acreditar que ela mudou, que ela agora é diferente. Os genros não levavam
Ló a sério. A família dele não o levava a sério, mesmo quando ele falava a verdade, mesmo quando ele anunciava o perigo, mesmo quando ele agora queria conduzir os seus no caminho correto. Ele perdeu a credibilidade. A família já estava completamente desajustada. E aí a gente chega no versículo 26 do capítulo 19. O que você lê aí? E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. O que aconteceu aqui, queridos? Chegou um determinado momento que a família teve que sair correndo. A família foi retirada à força, mesmo contra a vontade. E houve um aviso, talvez um dos últimos: saia daqui e não olhe para trás. Olhar para trás aqui significa o quê? Remorso. Olhar para trás aqui significa que o coração ainda está preso ao passado. Sabe o que aconteceu com a mulher de Ló? Ela olhou para trás. Em vez de acompanhar o seu marido naquela corrida para sair da cidade, aquela mulher parou e se voltou para aquelas belezas, para aquelas riquezas, e diz a palavra de Deus que ela se transformou numa estátua de sal. Foi o preço que ela pagou pela desobediência, por não levar a sério o aviso, o alerta da palavra de Deus. Mas qual é o ponto aqui? O ponto é que o casal estava dividido. Nem mesmo a mulher de Ló já o acompanhava. Quando Ló disse: é por aqui, corramos, vamos pegar esse caminho, vamos sair depressa. A mulher de Ló: não, vai você, vou ficar. É triste, irmãos, quando a gente vê um casal assim, quando a gente vê uma família assim. A mulher puxa para um lado, o marido puxa para o outro. A mulher quer A, o marido quer B. O pai e a mãe dizem uma coisa, os filhos dizem outra coisa. Famílias desajustadas, famílias que não caminham juntos, casais que já parece que só faltam pegar a certidão do divórcio, porque na prática é cada um por si, é cada um para um lado. Ló correu, apesar de toda a resistência dele, chega um momento que ele corre, chega um momento que ele sai de Sodoma. Apesar de toda a resistência e com muita insistência dos anjos, Ló acabou que saiu. Só que a mulher já não o acompanhava mais, a família já não acreditava mais na sua palavra, e a mulher ficou, a mulher morreu, tudo por causa da escolha inicial de Ló, baseado no momento de prazer, no momento de satisfação, no desejo de obter riqueza, de prosperar a família, ganhar dinheiro, se tornar uma família importante na cidade. Mas a desgraça não parou por aí. Olha para o versículo 30. O que aconteceu na família de Ló? Verso 30. Ló, agora sem a mulher, apenas com as duas filhas, partiu de Zoar e habitou no monte, ele e as duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar. Ló habitou numa caverna e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Venha, vamos embebedá-lo com vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite deram de beber vinho a seu pai,
E entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita disse à mais nova: ontem à noite deitei-me com o meu pai, vamos embebedá-lo também esta noite, entre e deite-se com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, naquela noite, deram de beber vinho ao seu pai. E entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim, as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. Que desfecho terrível. Pensa numa decadência moral e espiritual de uma família. Resumindo, o que esse trecho quer dizer, amados, é que as próprias filhas perderam completamente o respeito pelo pai, ao ponto de embebedá-lo e se deitarem com ele. Algo abominável aos olhos de Deus. Já não havia mais referência de Deus naquela família, a palavra de Deus já não importava, as orientações do céu já não faziam diferença. Agora cada um fazia o que dava na sua mente, cada um tomava as suas decisões, cada um fazia as suas escolhas, independentemente de se importarem com aquilo que Deus queria para a vida deles. Agora era cada um por si e Deus por todos. E esse foi o triste fim da família de Ló, queridos. O triste testemunho daquela família. Enquanto a família de Abraão prospera, a família de Ló é ladeira abaixo. Tudo por causa de uma decisão equivocada. Tudo por causa de uma escolha sem base bíblica, sem base na palavra de Deus, nos conselhos de Deus. Eu quero concluir essa mensagem dizendo uma coisa para vocês, meus irmãos. As escolhas que nós fazemos devem estar embasadas na palavra de Deus. Qualquer escolha que você tome, que não tenha fundamento na palavra de Deus, saiba que é um grande risco que você está correndo. Você pode arruinar, não apenas a sua própria vida, mas você pode arruinar a sua família. Se você é marido, se você é pai, você pode arruinar a vida da sua esposa. Você pode arruinar a vida dos seus filhos. E se você é mulher, a esposa é mãe, cuidado também, porque isso também vale para você. Algumas posturas que você adota, algumas decisões que você toma, algumas escolhas que você faz, elas têm reflexo dentro da sua casa, dentro do seu lar. Elas podem prejudicar o convívio seu com o seu marido, seu com seus filhos. Então, muito cuidado quando você tiver que fazer uma escolha, muito cuidado quando você tiver que tomar uma decisão. Meu desejo, amados, é que Deus nos permita, ou melhor, que Deus não nos permita seguir o exemplo de Ló, que desceu, amados, ao tão baixo nível de degradação moral, de degradação espiritual. Que Deus nos livre disso, que Deus nos poupe e nos faça reconhecer que nós precisamos nos arrepender dos nossos erros, que nós precisamos nos arrepender de decisões equivocadas que tomamos, mas é um arrependimento genuíno, é um arrependimento verdadeiro, não é um faz de conta que está tudo bem, que não tem importância, que não tem reflexo.
Não, mas que o Espírito Santo nessa noite gere o verdadeiro arrependimento nos nossos corações e nos faça sair de uma situação equivocada para uma situação que venha trazer consolo, fortalecimento do lar, da família, do relacionamento conjugal, do relacionamento entre pais e filhos. Tudo isso baseado na palavra de Deus. Nós lemos hoje que lá em Provérbios diz que conhecer a Deus gera discernimento. E nós precisamos conhecer a Deus, irmãos, para termos discernimento diante das mais diversas situações da vida. Senão nós vamos continuar tomando decisões equivocadas. Nós vamos continuar fazendo escolhas equivocadas. O meu desejo, queridos, é que o que aconteceu com Ló e sua família não aconteça conosco. Não aconteça com você e com a sua casa. Não aconteça com você e com seu cônjuge. Não aconteça com os pais que estão aqui e os seus respectivos filhos. Que nós possamos ter uma vida familiar superlativa, que possamos ter um convívio dentro de casa que agrade a Deus, que os cônjuges se compreendam, se entendam, que caminhem juntos, que a esposa caminhe ao lado do marido, que o marido caminhe ao lado da esposa, que os pais promovam o fortalecimento dos filhos, a edificação dos filhos, e que os filhos respeitem seus pais, obedeçam seus pais, como convém no Senhor. As filhas de Ló trataram o pai de uma maneira terrível, imoral, cometeram uma abominação aos olhos de Deus. Que as nossas casas sejam guardadas, que as nossas famílias sejam protegidas, que o convívio do nosso lar possa refletir os propósitos de Deus para as famílias da terra.